tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniele, nós estamos no segundo ano e se por acaso você ainda não veio aqui na escola me dar um oi, um joinha, dá uma passadinha aqui. Eu tô aqui de 1 até as 3h30, tá bom? Aguardo vocês. Então vamos lá. Nossa videoaula de hoje é de história, tá? E como vocês já sabem, só para lembrar, as videoaulas são os deveres de casa, tá? Que vocês podem voltar, assistir de novo, quantas vezes tiverem dúvida, para fazer esse dever de casa. E como a tia falou na segunda, nós vamos começar a utilizar as apostilas do objetivo. Enquanto vocês não tenham acesso à plataforma, a Jaine já está providenciando isso, vocês não precisam se preocupar, tá? Porque tudo que tem na apostila é exatamente esse conteúdo que eu coloco aqui na minha videoaula. Então, vocês vão continuar com acesso, né, à videoaula, então vai ter acesso à apostila, tá joia? E eu acredito que semana que vem nossa apostila também já esteja chegando. Então, vamos lá, mãos à obra. Nossa, quanto tempo, não é mesmo? Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Tina e acompanharei você e sua turma em todos os cadernos de história. Mas por que estudar história? Porque a história estuda a vida das pessoas através do tempo. Ela investiga o que foi feito pelas pessoas e o que elas fazem para construir uma sociedade mais justa e um mundo melhor. Ou seja, o que é a história? História, a gente estuda o que passou para tentar fazer da nossa vida hoje melhor. Se no passado aconteceu alguma coisa errada, que não deu certo, hoje nós sabemos que não podemos fazer aquilo. Porque nós estudamos que o passado deu errado, então se nós fizermos hoje, vai dar errado também. Assim a gente fica em busca de uma sociedade, né, de uma vida melhor, através da história. A gente consegue observar tudo que foi feito e assim ir construindo o nosso mundo. Tá joia? Então vamos lá. Imagine que você e seus colegas estão em um passeio no meio da floresta para conhecer uma tribo indígena e saber mais sobre a maneira como vivem. Ao chegar a essa aldeia, percebem que os costumes desse povo são bem diferentes dos seus. Um de seus colegas dirige ao indígena e pergunta: como seu povo marca o tempo? Como vocês responderiam essa questão se estivessem no lugar do indígena? Como vocês acham que eles marcam o tempo? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Quem acertou quem falou, né, que eles marcam o tempo através dos acontecimentos. Então, o mês tá chovendo muito, então aquele mês ali para eles é o mês da chuva. Parou de chover, começou a ficar seco, então eles já sabem que trocou o mês. Tá sol, então é o período do sol, né? Tá noite, é o período da noite. Eles marcam o tempo através dos fenômenos da natureza que acontecem ali perto deles, né? Agora ficou a lua cheia, né? O tipo de lua cheia, a fase da lua tá lua cheia. Então é época de fazer tal coisa. Então eles vão marcando o tempo conforme as coisas que vão acontecendo na natureza e no dia a dia deles. Tá joia? Então vamos lá. Isso aí, ó, nós já vimos esse calendário, tá? A apostila tá mostrando, a tia já mostrou pra vocês e nós vamos ver de novo. Jeito de viver, jeito de ser e de viver. O tempo para os indígenas. A passagem do tempo não é registrada pelos indígenas da mesma forma que nós fazemos. Eles relacionam a passagem do tempo aos fenômenos da natureza, ao dia e à noite, às fases da lua, a chegada do inverno e do verão e as épocas de chuva e de seca. Ou seja, como a tia explicou, a lua está cheia, é aquele mês ali da lua cheia, ele já sabe que aquele mês, aquela semana, né, é da lua cheia. Então eles vão se organizando conforme as coisas que eles vão vendo. Então eles já sabem tudo que acontece. Observe como está organizado o calendário do povo que vive no Parque do Xingu.
Parque do Xingu é uma tribo indígena. Então vamos lá. Eles nos mostram com clareza essa relação entre o tempo e as atividades agrícolas desenvolvidas pelos índios da região. Como funciona o calendário deles? O mês de janeiro para eles já sabem que é a época de colher o milho. Então, durante todo o mês de janeiro ali, eles já sabem, tá? A época do milho, o milho está dando, é o mês de janeiro para eles. Quando chega o mês de fevereiro, começam as chuvas e os dias vão ficando cheios. Então, eles já sabem, o rio começou a ficar cheio, já acabou o mês de janeiro, já estamos no mês de fevereiro, já trocou o mês. Chegamos em março, começou a dar um monte de abacaxi. Opa, tá na época do abacaxi. Então já trocou, não é mais a época do rio cheio, agora é a época do abacaxi. Começou a dar um monte de peixinho no rio. Começamos a pescar e estamos pescando muito. Então já trocou. Já não estamos na época de colher o abacaxi, já estamos na época da pescaria. Agora estamos começando a derrubar as árvores, a mata, né? Para a gente começar a plantar. Então, já sabemos que trocou um mês, já é o mês da derrubada, já é o mês de tirar, né? Não tem mais peixe, já paramos de pescar, o rio já diminuiu a quantidade de peixe e já estamos na época de pensar no nosso plantio. Chegou em junho, é o tempo das gaivotas. Então agora nós vamos ver o céu com bastante gaivota. Chegamos em julho, eles começam ali, né, no meio deles, né, no calendário deles, é o início do verão. Por quê? Porque as tartarugas começam a colocar os ovos. Então ali para eles é quando começa o verão. Chegamos em agosto. Então vamos fazer a festa do Guarupi, né, que é uma tradição deles. Agora em setembro nós temos o quê? O plantio da mandioca. Então em setembro o solo tá bom para eu plantar a mandioca. Então eles já sabem que ali é a hora da mandioca. Em outubro, a chegada dos frutos. Eles começam a observar que as árvores estão dando os frutos. Então o mês já trocou, já estamos no outro mês. Quando começa novembro, temos de novo, né, outra época de chuvas. Então começou a chover de novo, chovendo muito, já trocou um mês. E em dezembro nós temos aí a época da melancia. Então começa a dar bastante melancia, eles já sabem que estão na época da melancia. Ou seja, cada mês para eles tem um sentido, né, diferente dos nossos meses. Então ali é como os indígenas vivem, né, como os índios têm o tempo deles. Aí nós vamos ver no próximo slide que nós temos uma outra tribo, a tribo Guarani. Eles organizam a passagem do tempo em 2 ciclos. Então aquela do Parque do Xingu, aquele calendário, e a tribo Guarani em 2 ciclos, né? Arapiau, que vai da primavera ao verão, com o tempo para o cultivo do milho. Então esse é um ciclo. E Araimã, que vai do outono e inverno, e é o tempo de construir as casas e praticar a caça. Então eles só têm 2 tempos. Ou eles estão no Arapiau ou eles estão no Araimã. Ou é o tempo da primavera e verão, para a gente poder plantar, cultivar o milho, ou é o tempo do outono e inverno para construir as casas e caçar. Tá joia? Então aí, agora nós vamos ter um exercício, né, que vocês têm aí na folhinha, que é para casa. Imagine que é aquele que a tia colocou ali, né? Imagine que você e seus colegas estão em passeio no meio da floresta para conhecer uma tribo indígena, saber mais sobre a maneira como vivem. Ao chegar a essa aldeia, percebem que os costumes desse povo são bem diferentes dos seus. Um de seus colegas dirige ao indígena e pergunta: como seu povo marca o tempo? Como vocês responderiam essa questão se estivesse no lugar do indígena? Então isso aí a tia já explicou. Vocês vão fazer essa resposta, né? Fazer essa questão, colocando
como vocês acham que eles marcam o tempo. A tia já explicou, tá? Então vamos lá. Número 2. Como os povos indígenas, de maneira geral, registram passagens do tempo? Ou seja, no número 1, vocês vão responder como vocês acham que ele marca. E no número 2, vocês vão responder certo. Tá lá no texto, a tia explicou como que eles realmente marcam a passagem do tempo. Tá? Então, tem dois povos, né, indígenas, tem duas tribos que a tia falou, né, que nós comentamos aqui, nós vimos a tribo do Parque do Xingu e a tribo do Guarani, tá joia? E o número 3, ele está perguntando, e como você organiza o seu tempo? Represente por meio de um desenho. Então, como é que você, né, nós, representamos, organizamos o tempo? É através do quê? Através do calendário, através do relógio, através dos dias da semana, né? Dos meses do ano. Enfim, você vai fazer um desenho aí bem bonito, mostrando como você escolhe um desses que a tia falou, organiza o seu tempo. Tá? O tempo de brincar, o tempo de ir para a escola, o tempo de tomar banho, o tempo de dormir, de jantar. Tá bom? Não se esqueçam do nosso encontro hoje, às 3 horas no Google Meet, tá? Pra gente poder conversar mais sobre o nosso tempo, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem, pode entrar em contato comigo, tá? Não tem problema. Um beijo enorme no coração de vocês e até daqui a pouco no nosso encontro do Google Meet, tá bom? Beijo!